Tem aqui nas minhas mãos a Bíblia que normalmente eu utilizo para pregar, que é uma linguagem mais comum. Normalmente as pessoas têm na mão uma versão como essa que eu vou ler para vocês, ok? Presta atenção. Diz assim, ó, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi se fez. João está vivendo uma época em que as pessoas estão questionando a respeito da humanidade e também da divindade de Jesus. E agora ele começa o seu livro não colocando uma genealogia de um homem, de como ele nasceu, de uma criança, mas ele está batendo aqui firmemente na ideia de que aquele que estava ali entre eles, Jesus que tinha morrido, o qual ele proclamava, ele era o próprio Deus. Mais do que isso, ele era aquele que também criou. Agora venha comigo numa outra versão. Essa versão eu gosto demais, que é a versão A Mensagem, e é interessante você ler mais de uma versão para que você possa compreender o contexto. E diz assim, ó, antes de tudo havia a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. A palavra era Deus, desde o princípio à disposição de Deus. Tudo foi criado por meio dele, nada mesmo veio a existir sem ele. Interessante, né? O que você precisa ter no seu coração é a certeza de que aquele sacrifício que foi feito lá na cruz há 2000 anos atrás, não foi um líder, não foi um mestre, não foi um sábio, mas foi o próprio Deus que morreu. E qual a motivação dele? A motivação de nascer, viver, morrer e ressuscitar é poder dar para você a opção à vida eterna. Venha comigo, mais a um último pensamento aqui na nossa lição de quinta-feira, que diz assim, olha, do versículo 1 ao versículo 13 do capítulo 1, tá? Nós temos a perfeita divindade do Verbo. A partir do versículo 14, Deus, ele é perfeitamente homem. E aí, então, o tempo inteiro no capítulo 1 vem trazendo essas duas visões, essas duas dimensões. Como que um Deus, ele veio a essa terra e se transformou em um homem? Como que ele era 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem? Entender? É difícil entender, mas aceitar pela fé, isso você e eu podemos fazer. Até amanhã.